erro que é bom, mas motivado pelo Espírito Santo. Para mim, eu não dou conta de fazer 2 leituras, pelo menos a Bíblia que eu conheço é ela. Agora, realmente, não é que a pessoa estava possesso, não. Tem o livre arbítrio, mas ele é influenciado pelo mundo espiritual. E o maior erro do cristão, o maior erro do crente, é ele se esquecer disso. Porque Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. A nossa guerra não é contra o nosso marido, não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso filho, não é contra o nosso genro. Não é. É contra quem está manipulando, contra quem está governando aquela pessoa. A sua guerra talvez é contra você mesmo, contra quem está te governando, contra quem está te manipulando. No encontro com Deus, nós aprendemos que a primeira coisa que o Satanás faz é esvaziar a nossa mente. Porque muita gente vem a esse lugar, mas ele vem como um ritual. Ele vem cumprir um compromisso. Que se perguntar, ele não lembra de uma palavra que foi ministrada. Ele não absorve nada. Mente vazia. Mente vazia. Não absorve. Com certeza é um ritual. Talvez para ele o que serve é justamente no momento que ele recebe uma imposição de mão, ou quando ele impõe uma mão, ou então ele recebe um confronto, um conselho, mas aquilo ali se torna algo normal e passa no tempo para ele. Não, Deus falou, mas não foi comigo não, porque existe uma mente vazia. Ele não faz leitura de ambiente. Talvez você não entendeu. Talvez você está aqui hoje porque o propósito de Deus grande talvez não seja com você. Talvez seja com seu trineto. Talvez o propósito de Deus não é você, é o seu bisneto. Você não sabe. Você vai entender já já onde é que Deus levou essa mulher, o que Deus fez com essa mulher. Então, qual a leitura do ambiente, qual a leitura espiritual você tem feito da sua casa, do seu futuro, daquilo que Deus vai constituir para você como família, do seu casamento? Qual a leitura espiritual que você tem feito do seu relacionamento com os seus pais? E se você tem percebido, se você tem conseguido entender o mundo espiritual, mas quais têm sido as estratégias que você tem estabelecido? Quais têm sido as estratégias que você tem determinado para a conquista? Ou será que você já decidiu ser um derrotado? Ou será que você já decidiu que acabou para você? Quais são as estratégias que você tem criado? E a outra coisa, você tem sido um intercessor? Você tem orado pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos, pelo seu marido, pelo seu pastor? Minha menina, 2 anos de idade, ficar orando por menino. Ora não, minha irmã, ora não, filho. Ora não, filha. Quando tiver com 12 anos, você vai orar. Ore não. Não, pastora, a menina tem 2 anos de idade, eu vou orar. Não é hora de eu estar orando por genro, não. Eu oro desde que ele nasceu. Pela minhas noras, eu nem me preocupo. A família do meu esposo fica preocupada e fica ansiosa em relação ao relacionamento. Eu não tenho preocupação, de verdade. Nem me esquento. Não me esquento. Sabe por quê? Meus filhos são do Senhor. E eles vão casar com quem exatamente Deus escolheu para eles casarem. Eu não me preocupo. Se eles não forem sábios o suficiente para escolher, eu tenho dó. Porque Deus vai, eles vão sofrer. Eles só vão sofrer. Porque o propósito de Deus vai se cumprir na vida deles, porque eles são do Senhor. Eu tenho dito isso. Pastor, mas por que a senhora fala assim? A senhora está sendo arrogante? Não, eu tenho fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós temos convicção de que elas vão acontecer. E eu tenho essa convicção em relação à vida dos meus filhos. Eu tenho convicção que todo aquele que nasceu do meu ventre, que for gerado a partir do meu ventre, todos eles viverão todos os dias da sua vida servindo ao Senhor. Eu tenho essa convicção que um dia no céu, se a minha descendência durar 1000 anos na terra, lá no céu, o quarteirão da minha família vai ser bem grande, porque eu tenho essa convicção de quem eu sou em Deus e de que o Senhor vai fazer isso. Por causa de mim, porque eu sou boa? Não, por fé. Porque a minha família, ela é nutrida por fé. Não é pelas habilidades humanas. Você tem sido um intercessor da sua casa. Você tem sido. Eu sou intercessora da vida do meu marido.
Eu oro por ele, igual eu oro por uns crentes aqui na igreja, que começam a dar trabalho. Eu oro, mesmo jeito eu oro. Senhor, isso aqui no caráter do Flávio transforma. Jesus molda. Senhor, oro dessa forma. Eu sou intercessor. Eu oro pelos meus filhos. Eu oro pelas minhas noras, pelo meu genro. Eu não oro pelos meus netos ainda não. Mas vou começar a orar. Que vão nascer todos saudáveis, todos abençoados. Não vai correr no meio da igreja para não levar peteleco. Vão ser uma bênção. Em nome de Jesus. Isso é fé. Quem tem fé é intercessor. Porque o intercessor, ele vai diante de Deus e ele diz o que ele quer. Ele fala para o Senhor o que o seu coração deseja. Ele não fica, Deus sabe mesmo. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, aquele que está à porta, ou melhor, não, aquele que bate vai ser aberto. O que pede, você não pede, como é que você vai receber? Pastora, mas eu não tenho fé. Aí você tem que orar para Deus te dar, porque eu não posso fazer muita coisa não. Porque as coisas de crente, as coisas espirituais não funcionam sem fé, irmão. Não tem uma lógica, não tem uma explicação. Eu não sei te explicar. Funciona por meio da fé. Se você é um intercessor, como tem sido a sua estratégia? Quais planos você tem traçado? Pastor, eu estou nos 12 dias de clamor por 2021. Isso é uma estratégia. Você está sendo um intercessor. Se você está aqui, é porque você é um intercessor. E você tem traçado planos. Quando você escreve, que você anota, você está traçando planos de conquistas para a sua família, pelo meio da fé. Quando você escreve, você está amarrando aquele lacinho vermelho, aquele cordão vermelho, demarcando os umbrais da sua casa e dizendo aqui: não, a morte não vai chegar aqui, a morte não vai destruir a minha casa. Você está liberando e ministrando para que no dia que a morte chegar, a destruição chegar, a sua casa vai estar marcada com o sangue do Cordeiro, porque esse lacinho vermelho, ele representa o sangue de Jesus na vida da igreja. Eu e você sem Jesus éramos prostitutas, mas quando Jesus veio, Jesus amarra com o seu sangue um laço, uma demarcação, demarcando eu e você como um território exclusivo, aonde Satanás não pode entrar, não pode matar, não pode destruir, porque nós temos um relacionamento, tem um pedido de nós para Ele, para que a nossa casa não seja destruída, não seja morta. Isso é o que é para nós hoje, queridos. Isso é muito simples. E o que aconteceu com essa mulher, pastora? Ela viveu o livramento de morte. Não apenas ela, mas toda a sua casa. O que você entende por ser uma prostituta? Você acha que uma mulher ou um homem, porque tem um prostituto também, eu não posso falar muito desses assuntos, porque eu sou muito aberta, né? Eu não tenho dificuldade de falar. Mas você acha que alguém mantém uma relação sexual para receber algo em troca, ou seja, um favor, ou seja, um valor em pecúnia, onde talvez possa existir um prazer momentâneo? Você acha que isso, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele é uma pessoa realizada? Não é. Ele é um instrumento de uso. Alguém utiliza aquela pessoa para ter prazer, e após isso ela é deixada de lado. Ela vivia uma vida de um relacionamento abusivo, aonde ela era usada, mas que na verdade ela não tinha uma felicidade, uma realização. Ela satisfazia a muitos, mas ela não era satisfeita. Aquela mulher não conhecia um Deus vivo. Ela não conhecia um Deus que traz paz, um Deus de paz. Mas ela vivia debaixo de um relacionamento abusivo. Quantos de nós vivemos dentro da nossa história relacionamentos abusivos? Eu não estou falando na área de sexualidade. Agora eu quero falar exclusivamente para os maridos e para as mulheres.
Eu tenho estudado muito sobre relações abusivas. E eu tenho descoberto muito, que estava tão bonzinho o fundo. E eu tenho descoberto muito que se a gente não tiver cuidado, você abusa do seu esposo e o seu esposo abusa de você. Com palavras, comportamentos, com exigências que não respeitam o limite e a vontade do outro. Isso é impossível fazer disso um casamento feliz. Eu sempre digo assim: qualquer piada ou qualquer situação que só um lado se dá bem, não tem como trazer felicidade. Não tem como trazer felicidade. Em uma negociação onde apenas um se dá bem, não tem como ser feliz. Isso é em qualquer tipo de relacionamento. Raabe vivia relações abusivas. Mediante o compromisso, a aliança, o comportamento e a fé, ela foi liberta daquele relacionamento abusivo. Agora ela já não era mais uma prostituta. Não, de forma nenhuma. Agora ela já era livre para conquistar uma família. E ela casou com um israelita. E ela construiu uma família. Ela se tornou uma senhora. Ela conheceu o Deus vivo, ela experimentou e ela constituiu uma família. Só que Raabe não constituiu uma família qualquer. Ela não foi simplesmente uma esposa qualquer. Você não está entendendo. Jesus veio da família de Raabe. Jesus veio da linhagem de Raabe. Porque Raabe, ela era a mãe de Boaz. Boaz que desposou Ruth. Aí em seguida Obed pai de Jessé, Jessé pai de Davi. E a Bíblia diz que Jesus é da família de Davi. O propósito de Deus talvez não era com Raabe. Talvez ela se tornou uma esposa comum. Talvez ela era uma mãe comum. Ela é alguém que aparece num pedacinho da história, mas oriundo dela se cumpriu um propósito muito maior. Por isso que eu disse para você, muitos de nós não paramos para analisar do fruto do nosso ventre. Quando eu falo do fruto do nosso ventre, da nossa linhagem futura. Outro dia o apóstolo me disse que ele falou, no primeiro dia, ele falou muito sobre os filhos. Ele disse assim: você não sabe para que Deus chamou seu filho. De repente Deus chamou seu filho para se tornar presidente da república, o maior ganhador de almas da nação, do mundo. Você não sabe para que Deus chamou seu neto, o seu bisneto, você não sabe. Porém tudo isso só acontece no meio de uma família com o caráter de Jesus. Uma família que está no coração de Deus. Pastora, mas como que eu faço para ter uma família segundo o coração de Deus? Obedecer. O que nós aprendemos lá em Deuteronômio, das bênçãos e maldições, é fato. Muitos de nós somos abençoados. Quem aqui tem vó? Avó, não, só um minutinho. Avó ou avô que é crente? Segura lá em cima, lá em cima. Não baixa não, segura. Pode baixar. Você sabia que muitas das coisas que você é hoje são resultados da aliança dos seus avós? Você não sabe. Eu posso falar da Aissa, porque eu conheço a avó dela. Eu posso falar dela. Ela tem uma avó que é crente. Ela tem uma avó que é uma mulher de Deus. É minha intercessora pessoal. E eu sei que a Aissa, ela é, nem ela sabe o tamanho que ela vai ser. E muitas das bênçãos que recaem sobre a vida da Aissa são resultados do que estava sobre a vida que está sobre a vida da sua avó Soraya. Nós aprendemos sobre Timóteo, uma fé como era da sua avó. Quantos aqui tem pais que são crentes?
abaixa sua mão. Muitos de vocês, do que vocês são é resultado do que os seus pais, bagunça não, é resultado do que os seus pais eram, do que eles construíram em Deus. Muitos de vocês são resultado disso. Mas nós não conseguimos olhar para... E o que você está construindo para os seus filhos? O que você está atraindo para o futuro dos seus filhos? Eu me identifico com Raabe, não pelo prostíbulo, graças a Deus. Eu me identifico com Raabe. Eu não tenho o prazer de dizer eu tenho uma avó, um avô. Eu tive uma mãe, um pai, que foram intercessores por mim. Não. Mas eu posso dizer que eu fui uma Raabe no meio da minha parentela. Eu posso dizer que eu sou uma Raabe no sentido de intercessora no meio da minha parentela. Eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu sempre testemunho isso, eu sempre digo isso. Eu tenho plena convicção de olhar para os meus sobrinhos. Porque eu falo para eles porque estão começando a vida de adulto, né? E ver muitas bênçãos recaindo. Por causa de que um dia eu intercedi ao Senhor e pedi: Senhor, não mata a minha descendência. Muitas vezes eu orei e disse: Senhor, eu não me calarei até que eu veja um a um servindo ao Senhor. E eu posso dizer isso hoje. Eu posso. Mas sabe qual que é o nosso problema? O imediatismo. Sabe qual que é o nosso problema? Que nós queremos tudo com muita rapidez. Nós não queremos esperar o processo. Nós não queremos viver o processo. Nós não temos paciência para esperar o processo. Quando aquilo não acontece do jeito que a gente quer, a gente amou, a gente empurra, a gente não ora mais, a gente desiste. Esse é o nosso problema. Eu orei 24 anos, quase 27 anos, para ver o que eu tenho visto nos dias de hoje. Não são 24 dias, é uma vida de oração. Você acha que eu vivi aplausos? Eu não vivi aplausos no início da minha carreira de fé. Eu tenho pessoas aqui, eu tenho tido prazer nos últimos dias de ter o Odésio aqui. O Odésio, ele é um segundo pai para mim, um terceiro, um quarto, não sei, eu tive um bocado de pai na minha vida. Mas ele é um homem que fez parte da formação do meu caráter. Ele me conheceu com 10 anos de idade. Por muitas vezes, o Odésio matou a nossa fome, fome mesmo. Muitas vezes. Eu lembro que teve uma época assim, perto de eu casar com o Flávio, que eu lavava roupa para ele. Eu lavava e passava a roupa dele, e ele me dava uma ajuda de custo. Alguém me ajuda, por favor. Ele me dava uma ajuda de custo. Eu me lembro disso. Olha para mim, gente. Se você não vai ajudar, fica olhando para mim. Ele me dava uma ajuda de custo. E aquilo já servia para eu comprar uma roupa para ir para a igreja. Já me ajudava em muitas coisas, até nas despesas de casa. Então ele viu a nossa guerra. Ele viu a minha caminhada de fé. Você sabe o que é você ver uma pessoa dessa sentada aqui todos 12 dias? Ele se sentando, ele me chama de Lucinha. Ele se sentando e sendo ministrado por você. Você sabe o que é isso, irmãos? Talvez você não saiba. Isso é dupla honra. Isso é uma forma de Deus dizer assim: eu aprovei o teu caráter. É uma forma de Deus dizer assim: eu aprovei a tua conduta. Mas a caminhada, ela não é uma caminhada fácil. Ela não é uma caminhada de um dia, de 2 dias. Precisa haver estratégia, precisa haver meta, precisa haver alvos. Você não pode se conformar em ver o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, em pensar em um casamento, em uma vida futura, na vida dos seus filhos, longe de Jesus. Eu sempre digo para as moças dessa igreja: você acha que é fácil namorar de forma santa? Não é. Você acha que é fácil se casar de uma forma santa? Não é. Mas foi uma decisão que eu tomei para a minha vida. Foi uma escolha que nós tomamos, eu e o Flávio, nós tomamos para a nossa vida. Casar crianças ainda tão jovens como nós éramos. Parir ainda tão criança, sem nenhuma estrutura para educar um filho. Nós não recebemos nada do que vocês receberam, de tratamento, de cuidado, de amor. Mas nós recebemos uma coisa dos nossos pastores ancestrais. Eles injetaram em nós fé. Fé. E existia algo em mim e no Flávio, que de vez em quando eu pergunto: Senhor, cadê essa semente? Que era aliança e compromisso. Eu nunca desonrei um compromisso
que Deus me confiou e nem meus pastores. Nunca. Nunca, nunca, nunca desonrei. Ou com fome, ou sem fome, ou apanhando dentro de casa, ou sendo xingado. Eu nunca desonrei um compromisso. Não, eu não fui por causa disso, eu não fiz por causa disso, nunca tive isso. Nunca. Aí eu não fui para viagem fulana porque eu não tinha dinheiro, nunca. Eu nunca recebi uma cesta básica na minha casa. Isso nunca. Nunca, nunca, irmãos. E nenhuma guerra que eu vivi na minha vida. Nunca fiz e nem faço. Sabe por quê? Porque a minha aliança maior é com o Senhor. E eu entendo que o que eu fizer aqui na terra, eu não faço a homens, mas eu faço a Deus. E se eu faço a Deus, queridos, se eu faço a Deus, não existe espaço para ser feito por metade ou de qualquer jeito. Se eu faço a Deus e não a homens, tudo que eu faço precisa ser acima do excelente. É o meu entendimento, é um entendimento de criança que eu recebi. Porque existe no meu coração uma coisa chamada gratidão, para um amor que eu não merecia, para um cuidado que eu não mereço. Eu sou uma princesa, eu sou uma rainha, porque Deus me colocou no meio de palácios. Deus, Ele fez isso comigo. Deus, Ele mudou a minha sorte. Eu me lembrava ontem de ouvir uma amiga contar para mim, na minha época de adolescência, como que foi o primeiro ato sexual dela, no meio da rua, numa calçada, igual cachorra. Mas como adolescente, aquilo era interessante. E eu lembrando, eu falei, Senhor, como que aquilo era para ter me estimulado a ter feito também. Mas o Senhor, por bondade, colocou uma crente cafona lá na escola, de saiona, para me levar para a igreja. E eu preferia ouvir a voz de Deus do que a voz do diabo. Eu poderia ter vendido o meu corpo. Eu poderia ter conseguido alguém da alta sociedade. Eu era uma mulher muito bonita. Mas deixa eu te falar, eu decidi por Jesus todos os dias da minha vida. E a história da minha casa, ela foi mudada. Você só o Odésio. Odésio, algum dia na vida a gente diria que um homem igual o Antônio virava crente? Você não sabe quem era o Antônio. Vocês não sabem quem era a Ernestina. Para muita gente ver eles aqui hoje como 12, é um título. Nós já ouvimos de alguns irmãos que nós temos predileção. E quantas vezes nas minhas orações eu oro e as lágrimas correm, porque eu digo, Senhor, eu sei que tudo isso não sou eu que tenho feito, mas o Senhor. Porque oração funciona, fé funciona. Eu sei que Deus tem muito a fazer na vida dos meus filhos. Eu não tenho pressa. Eu respeito o espaço e o tempo deles. Eu deixo eles à vontade. Porque eu sei que no dia que Deus chacoalhar e quiser colocar no centro, Deus vai fazer isso. Mas por que eu estou te contando isso? Para te dizer que existe um futuro de bênçãos para você, para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Ei! Mas se você não desanimar, no meio do teu desânimo, o teu inimigo ele pode te laçar. No meio do teu desânimo, o teu inimigo ele pode simplesmente ceifar o seu futuro. Porque isso é entendimento. É fazer leitura de ambiente. Nós não estamos aqui 12 dias porque nós achamos bonito. É porque nós cremos que o mundo espiritual ele é alterado. Tudo que nós ministramos aqui é porque nós cremos que pode ser mudado. Domingo foi muito difícil os 2 cultos, muito pesado espiritualmente falando. Porque quando fala de pecunha, não é fácil, né, falar de pecunha, porque muita gente gosta muito da parte, né, mas quando chega no dinheiro parece que não dá muito certo, né? Então não foi fácil. E eu conversando isso. E eu analisando que quem eu era, para quem deu, irmãos, eu sou milionária. Assim, né? No campo da fé não, em vista do que eu era. Você pode ter certeza disso. Eu sou milionária em vista do que eu já fui um dia. Mas eu sou muito rica. Mas é muito. Só que eu sei que Deus vai fazer muito mais. Porém eu sou muito rica. Irmãos, vocês não sabem o que eu já vivi. Vocês não sabem o que eu já passei nessa vida. O que nós já passamos. Mas a sua guerra é diferente da minha. Talvez você não tenha muita abastança no financeiro, mas a tua guerra é em outra área. Mas sabe qual a diferença da minha conquista para a sua? Fé e perseverança.
fé e perseverança. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Talvez você fale assim: pastora, a senhora fala que a senhora não conhece a minha família, porque a senhora não sabe o meu problema. Se a senhora vivesse o que eu estou vivendo, a senhora não falava isso. Isso aí já é uma incredulidade que o inimigo está colocando no seu coração. Isso é uma raiz de incredulidade. A Ernestina, quando ela se converteu, mas o Antônio foi obrigado a se converter, né? Que ele não queria se converter não. Mas Deus falou assim: ou tu se converte ou eu te mato. Aí ele foi e se converteu, porque eu sabia que não ia morrer. Nenhum deles vai morrer antes de aceitar Jesus. Agora no outro dia pode morrer, mas não vai morrer nenhum. Isso aí eu não tenho nem dúvida. E aí Deus quase mata ele não teve outra opção do que não se aceitar Jesus. No meio do Araguaia, que é tudo que ele mais domina. Mas tudo bem. Mas voltando para a história aqui. E eu lembro que assim, que a gente começou. E aí sempre que o apóstolo ministrava alguma coisa sobre ser líder, ela é tímida, mas ela é muito ousada. Ela: amém, eu recebo. E aí tudo, aí quando ela ia conversar com o Antônio, ela passava a mão na cabeça dele. Porque assim, deixa eu te falar uma coisa: se você quer testemunho de um casal que vive bem, você pode pegar Antônio e Ernestina como testemunho. É uma referência, uma coisa assim. Não estou falando de hoje, depois serve a Deus, não, irmãos. Estou falando de toda uma vida. Não é de hoje que serve a Deus. Isso aqui, eles são só o que eles eram antes. Isso aqui não mudou nada. Aí ela passava, eu lembro que às vezes ela passava assim, a mão na cabeça dele e falava assim: é o meu pastor. Ele: é o meu pastor. Não, meu pastor. Ela falava desse jeito: meu pastor. Eu já disse que ele é o meu pastor. Então assim, nem existia no coração do Antônio desejo de ser líder. Que ele nem sentiu desejo, ele foi obrigado a ser. Tudo na vida dele, Deus tem obrigado ele a fazer. Não é porque ele quer, é Deus que obriga. Mas por que eu estou te contando isso? Porque ela tinha uma atitude de fé. Marido, esposa, deixa eu te falar, você é uma voz profética na vida do seu esposo e da sua esposa. Em vez de você dizer que não vai acontecer, ative a fé. Não, eu estou diante do maior ganhador de almas do mundo. Às vezes o cara é muito cachaça, bebo. Eu conheço o testemunho de uma irmã que o homem saía para beber cachaça todo dia. E ele chegava bebo em casa, ela banhava ele, enxugava ele, limpava o vômito e dizia assim: eu estou cuidando do meu pastor. O que é que ele se tornou? O que é que ele se tornou? Começa a fazer isso dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Maridos! Amor, tu tá escutando aí, né? Se a sua esposa é estressada, começa a ungir ela de noite. E aí, amor, é que eu tô jogando piada. Aí você unge e diz assim: eu estou diante da mulher mais branda e calma que eu conheço. Faz isso, marido. Em vez de você dizer que sua mulher fala demais, em vez de você amaldiçoar a vida da sua esposa, abençoe a vida da sua esposa. Em vez de você dizer assim: porque essa mulher fala demais e me irrita, suporte a fraqueza da sua esposa. Mulheres, suportem a fraqueza dos seus maridos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Quando pede para lavar a louça, vá, não fique enrolando, sem pedir, vai lá e lava a louça, porque isso é bom, isso agrada ao Senhor, isso faz com que uma convivência se torne harmônica dentro de casa. Isso são atitudes de fé, são comportamentos que te levam ao êxito, são comportamentos que te levam à conquista. Agora simplesmente vir para cá e achar que o teu filho é uma criança, não observar os comportamentos de rebeldia, não observar os comportamentos de desobediência, comportamentos de submissão. O maior erro de um pai e de uma mãe é não perceber os defeitos dos seus filhos ainda pequenos, porque o caráter dos nossos filhos continua sendo denunciado desde pequenos. E a hora de nós corrigirmos na oração, a hora de nós corrigirmos na educação, é observando os pequenos detalhes. Moça, rapaz, você que sonha em ter um bom marido, uma boa esposa, o que eu sempre digo? Príncipe não casa com plebeia. Príncipe só casa com princesa, e princesa só casa com príncipe. Não aceite qualquer coisa. Você precisa se olhar no espelho e ver o futuro de Deus para você, projetar esse futuro, caminhar por fé, estabelecer a sua família por fé. Pare com essa história de
deixar a vida te levar, a vida leva eu, porque isso é do Zeca Pagodinho. Isso não é a vida de cristão. A vida de um crente, ela é conduzida, ela é direcionada, exatamente como Raabe deixou a sua história ser conduzida. Você é um instrumento que Deus levantou no meio da sua casa. É você que Deus chamou para fazer a diferença na sua casa, para salvar a sua família, para salvar a sua descendência, para marcar um futuro. Mas você precisa entender isso, porque se você não entender, infelizmente eu não posso fazer nada. E tudo que essa mulher nos ensina é um aprendizado para nós termos uma família se movendo por fé. Não podemos nos mover por vista. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Está tudo desmoronando, mas você crê em tudo de pé. Não é no que você vê, é no que você crê. Amém. Eu quero que você feche os olhos aí onde você está.